Oi, eu sou a Laura Jacobsen, da 204, e hoje a gente fala sobre um grupo de plantas muito importante na história evolutiva do planeta, as gimnospermas. O nome gimnosperma vem do grego e significa sementes nuas, pois essas plantas produzem sementes que não ficam protegidas dentro de frutos, como acontece nas angiospermas. Elas surgiram há milhões de anos e foram as primeiras plantas a desenvolver sementes, o que representou uma grande vantagem evolutiva em relação às plantas, que dependiam da água para se reproduzir, como as samambaias. As gimnospermas dominaram grandes áreas do planeta durante a era Mesozoica, conhecida também como a Era dos Dinossauros, e até hoje continuam sendo muito importantes para diversos ecossistemas. Os exemplos mais conhecidos estão os pinheiros, araucárias, ciprestes e sequoias. Muitas dessas espécies são árvores de grande porte, que podem viver centenas ou até milhares de anos. Além da importância ecológica, as gimnospermas também têm grande valor econômico, sendo usadas na produção de madeira, papel, resinas e medicamentos. Ao longo desse trabalho, vamos explorar suas principais características, ciclos reprodutivos e exemplos, mostrando por que essas plantas continuam sendo fascinantes tanto para a ciência quanto para o nosso dia a dia. Então é isso, minha parte, galera. Fiquem com o vídeo a seguir. Oi, meu nome é Erika Alexandra, da 204. Bom, as gimnospermas têm algumas características bem marcantes. Elas possuem raiz, caule, folhas e sementes. Suas folhas costumam ser bem fininhas e pontudas, como as dos pinheiros, e são chamadas de aciculadas. São plantas vasculares, ou seja, têm vasos condutores que transportam água e nutrientes. Uma das maiores diferenças delas para outras plantas é que não produzem flores nem frutos. A semente nasce sozinha, exposta sem nenhuma proteção, e por causa dessas características, elas se adaptam muito bem a regiões frias e montanhosas. Na natureza, as gimnospermas têm um papel ecológico muito importante. Elas ajudam a proteger o solo contra a erosão, fornecem abrigo e alimento para as diversas espécies animais e fazem parte dos primeiros estágios da colonização de ambientes extremos como áreas montanhosas e solos pobres. Elas também possuem reprodução lenta. O tempo entre a polinização e a formação da semente pode levar até mais de 1 ano em algumas espécies. Outro ponto interessante é que muitas gimnospermas, como o pinheiro e o cedro, são muito utilizadas na produção de madeira e papel, pois crescem rápido e têm troncos longos e retos. E por terem folhas duras e como revestimento ceroso, conseguem reduzir a perda de água, o que também as ajuda a sobreviver em ambientes mais secos. Bom, gente, essa foi a minha parte. Fiquem com o próximo vídeo. Então, eu sou a Gabriele Rodrigues e eu vou falar sobre a reprodução das gimnospermas. Agora vamos entender como funciona a reprodução dessas plantas? A primeira parte é, então, a planta adulta, como um pinheiro, por exemplo, representa a fase esporofítica do ciclo de vida das gimnospermas. Isso significa que ela é diploide, possui 2 cópias de cada cromossomo e é a fase mais visível e duradoura do ciclo da vida. É nessa fase que a planta vai produzir os estróbilos masculinos e femininos, ou seja, as estruturas responsáveis pela formação dos gametas. A segunda parte, as gimnospermas geralmente produzem 2 tipos de cone. Cones ou estróbilos masculinos, que são menores e produzem os grãos de pólen, que carregam os gametas masculinos. Esses grãos são muito leves
e conseguem ser carregados pelo vento com facilidade. Cones ou estróbilos femininos, que são maiores e contêm os óvulos, onde estão os gametas femininos. Cada escama do cone feminino abriga um óvulo, que vai dar origem à semente, se for fecundado. A terceira parte é a polinização, o papel do vento. Nas gimnospermas, a polinização acontece pelo vento, e esse processo tem até um nome, anemofilia. Como elas não possuem flores atrativas, nem produzem néctar, então não atraem insetos, como acontece com as angiospermas. Então o vento é o único meio de transporte do pólen. Ele carrega os grãos produzidos pelos cones masculinos até os cones femininos. E é importante dizer que nem sempre o pólen vai atingir o óvulo certo. Como o transporte depende do vento, a planta produz muito pólen para aumentar as chances de sucesso. A quarta parte é a fecundação e formação da semente. Quando o grão de pólen alcança o cone feminino, ele gruda na escama do estróbilo e libera o núcleo, que vai fecundar a osfera, o gameta feminino que está dentro do óvulo. Essa união dos dois gametos, masculino e feminino, forma o zigoto, que vai se desenvolver e formar o embrião da nova planta. A partir disso, se forma a semente. Meu nome é Brian Alexandre dos Santos Duarte, sou da turma 204. Irei falar um pouco sobre as importâncias ecológicas e econômicas das geospermas. As geospermas são plantas muito antigas, surgiram há milhões de anos e ainda hoje continuam sendo fundamentais tanto para o meio ambiente quanto para diversas atividades humanas. Do ponto de vista ecológico, ela desempenha um papel muito importante. Suas sementes, como o pinhão de araucária, servem de alimentos para aves, rodeadores e outros animais silvestres. Suas copas e troncos funcionam como abrigo e proteção para muitas espécies. Além disso, as florestas de geospermas, como a floresta de coníferas, cobrem grandes áreas do planeta e têm impacto direto no equilíbrio climático. Essas florestas ajudam a regular a temperatura, a manter a umidade do ar e purificar a atmosfera, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Isso tudo contribui significativamente para o combate ao aquecimento global e à mudança climática. As raízes dessas plantas também ajudam na proteção do solo, evitando erosões, principalmente em regiões de montanhas ou em costa. Assim, elas garantem mais estabilidade ao meio que vivem, ajudando na conservação do ecossistema. Já na parte econômica, as geospermas são extremamente úteis. Muitas espécies como pinheiro são utilizadas para a indústria, madeireira para a produção de móveis, estruturas de casa, papel e celulose, por crescerem rápido e grande quantidade. São uma fonte eficiente e renovável de madeira em várias regiões do mundo. Além disso, essas plantas produzem resinas naturais, que são substâncias usadas na fabricação de vernizes, tintas, colas e até perfumes. Outro ponto importante é o uso medicinal de algumas espécies. O exemplo mais conhecido é como ginkgo biloba, uma planta que vem sendo usada na medicina tradicional e na fitoterapia para melhorar a circulação sanguínea, a memória e até tratar problemas neurológicos leves. Portanto, mesmo sendo plantas que não produzem flores ou frutos como angiospermas, as geospermas têm um grande valor para a natureza e para as pessoas. Elas ajudam a manter o ecossistema vivos, a preservar o clima do planeta e ainda fornecem recursos naturais e ciências para várias indústrias. Ou seja, além da antigas, são extremamente atuais e importantes para a vida do nosso dia a dia. Meu nome é Gabriele da Costa Oliveira e para encerrar a nossa jornada pelo mundo das gimnospermas, vamos mergulhar em algumas curiosidades que tornam essas plantas ainda mais fascinantes. Você já ouviu falar das sequoias? São árvores gigantes, verdadeiros monumentos da natureza. Elas podem ultrapassar de 100 metros de altura. É como olhar para um prédio de mais de 30 andares feito inteiramente de madeira viva. E o mais incrível é que ela pode viver por mais de 3.000 anos. Sim, isso significa que existem sequoias que começaram a crescer quando nem mesmo existia o Império Romano. E continuam firmes e fortes até hoje. Algumas gimnospermas também recebem o título de fósseis vivos. Esse apelido não é à toa, afinal, muitas delas quase não mudaram
desde a época dos dinossauros. Um exemplo incrível é o ginkgo biloba. Essa espécie é única? Não, tem parentes próximos vivos e já existia há mais de 2 milhões de anos. Imagine, enquanto grandes répteis caminhavam pela terra, essa árvore já estava lá, espalhando suas sementes pelo vento. Aliás, falando em semente, essa é uma das marcas registradas das gimnospermas. Diferente das plantas com flores e frutos como maçã, mangas ou laranja, as gimnospermas carregam suas sementes expostas, sem nenhuma polpa ou fruta ao redor. É como se confiasse na natureza, sozinha dará conta de espalhá-las e acredite, isso funciona há milhões de anos. Essas plantas também não sobrevivem a verdadeiras sobreviventes, muitas suportam invernos rigorosos, ventos fortes e altitudes elevadas, onde poucas outras espécies conseguem viver. E é por isso que são encontradas em montanhas geladas, florestas densas e até regiões onde o solo é pobre em nutrientes. Mas elas não são importantes apenas para a beleza ou resistência no nosso mundo. Dia a dia, as gimnospermas fornecem madeira para a construção e móveis, resinas para a produção de verniz e celulose para papel, e até compostos de medicinas, como o próprio extrato de ginkgo biloba, usado em tratamentos naturais. Então, da próxima vez que você cruzar com um pinheiro ou uma araucária, ouvir falar de uma sequoia, lembre-se, não está apenas diante de uma planta, está diante de uma testemunha viva da história da Terra, um verdadeiro tesouro que atravessou eras e ainda segue firme, e apontando para o céu. E é assim que concluímos nossa apresentação. Esperamos que você tenha aprendido algo e que ainda, como nós, tenha se encantado com o incrível e resistente mundo das gimnospermas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.